Informações importantes no vídeo de agora, porque o Flamengo vai encarar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. E desde quando esse duelo ficou decidido após a classificação do Flamengo em cima do Bahia e a classificação do Corinthians em cima do Juventude, muitos torcedores do Flamengo têm me procurado para me questionar sobre o pagamento, primeiro, da compra do Corinthians junto ao Flamengo do lateral direito Mateuzinho, e sim, continua atrasado, e como está a situação contratual do goleiro Hugo Souza. O Flamengo vai receber dinheiro novamente para o Hugo Souza jogar? Como é que vai ser isso? Como é que é a forma de pagamento se o Hugo Souza for comprado em definitivo pelo Corinthians? Gente, eu tive acesso com exclusividade ao contrato assinado entre Flamengo e Corinthians, e eu vou trazer aqui esses detalhes de uma maneira bem resumida para vocês entenderem como é que funciona esse contrato, esse acordo entre Flamengo e Corinthians pela situação do Hugo Souza, pela ida do Hugo Souza ao Corinthians, tendo em vista que o presidente Augusto Melo, do Corinthians, já deu declarações que o jogador será comprado, mas a partir de quando? A gente vai contar tudo no vídeo de agora e também falaremos se Alexandre estreia ou não contra o Vasco nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Só para contextualizar, o Corinthians não vive um bom momento financeiro, isso aí não é segredo para ninguém. Inclusive, na sexta-feira, a diretoria, o que eu achei até bacana isso, deu uma entrevista coletiva, vários representantes da diretoria, do setor financeiro, o presidente Augusto Melo, deram uma coletiva para esclarecer a situação financeira. E eles atualizaram a dívida do Corinthians no momento. Supera a casa de 2 bilhões. Para ser mais exato, 2,3 bilhões é a dívida do Corinthians, e mesmo assim eles continuam contratando e devendo. Inclusive devem ao Flamengo a parcela da compra do Mateuzinho, devem ao Cuiabá pela compra do Ranieri, devem ao Toluca do México pela compra do Pedro Raul, além de dever a empresários, enfim, direito de imagem, provavelmente. Inclusive, nessa entrevista coletiva, o diretor financeiro do Corinthians fez uma importante revelação. O Pedro Silveira revelou que o Memphis Depay pode ter contrato rescindido se o time paulista for rebaixado para a Série B, o que há uma chance. Tanto é que eles estão brigando na parte de baixo da tabela. E ele disse o seguinte: o rebaixamento, caso ocorra, foi uma cláusula sugerida pelo Corinthians e aceita com muita tranquilidade pelo jogador. Qualquer um dos dois pode optar caso isso ocorra, que não vai acontecer. Estamos trabalhando muito para isso. Não vai acontecer e eles podem rescindir de maneira unilateral, sem prejuízo, sem multa rescisória. Óbvio, se o Corinthians for rebaixado, acho que o próprio Corinthians vai querer não ter mais o Memphis Depay por conta do peso, financeiro. O jogador que custa por mês aí mais de 3 milhões de reais. Dito isso, pessoal, vamos para o assunto principal desse vídeo aqui, que são detalhes contratuais entre Flamengo e Corinthians pela situação do Hugo Souza. Vamos lá. Pelo empréstimo até dezembro, o Corinthians já pagou ao Flamengo 200 mil euros. Isso já está quitado. Para o Hugo Souza jogar contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians pagou ao Flamengo à vista a multa de 500 mil euros. Beleza. Se o Corinthians de fato exercer a opção de compra do Hugo Souza junto ao Flamengo, vai ter que pagar 800 mil euros por 60% dos direitos econômicos do atleta. E o Flamengo continuaria com 40%. Ou seja, se a opção for exercida pelo Corinthians, o Flamengo vai lucrar com o Hugo Souza no Corinthians 1,5 milhão de euros. Isso pela cotação de hoje dá um pouco mais de 9 milhões de reais. Além disso, o Flamengo ainda continua com 40% do atleta, o que eu acharia sensacional, porque o jogador está se valorizando. E aí muita gente me pergunta assim, beleza, por que o Corinthians ainda não exerceu a opção de compra, já que declara para Deus e o mundo que vai exercer? Porque por contrato, isso está lá no contrato, a opção de compra só pode ser exercida a partir do dia 1º de outubro, ou seja, no início do próximo mês. E aí, a forma de pagamento, como é que seria? Está em contrato. O Corinthians, exercendo a opção de compra, tem que apresentar uma garantia financeira que o Flamengo aceite ou
pagar o valor à vista. Então, das duas, uma. Ou o Flamengo recebe na hora, ou vai ter uma garantia financeira do aceite do Flamengo, tal como aconteceu na situação no Mateuzinho. Qual é a garantia financeira na venda do Mateuzinho ao Corinthians? É o pagamento através de um patrocinador do Corinthians, que é a Brax, que patrocina muitos clubes, inclusive o próprio Flamengo. Então, de maneira sucinta, Hugo Souza renderá ao Flamengo 1,5 milhão de euros e o Flamengo vai continuar com 40% dos direitos econômicos desse atleta jovem que está se valorizando cada vez mais. Vene, o valor é baixo. Beleza, você fala isso agora. Mas quando o Hugo Souza estava em baixa, jogando num péssimo time lá em Portugal, time esse, inclusive, que foi rebaixado, o Hugo Souza chegou a levar multa, porque jogou futevôlei na hora vaga. O clube português chegou a multá-lo. Na época, ninguém falaria isso. Aí hoje, porque ele está valorizado no Corinthians, você vai criticar a diretoria do Flamengo? Não. Eu acho o seguinte, o Hugo Souza sempre foi um bom jogador e eu sempre defendi o Hugo Souza aqui. Inclusive, recentemente, quando ele foi devolvido ao Flamengo, após passagem pelo clube português, eu falei, eu prefiro ter o Hugo Souza no elenco a ter o Matheus Cunha. E alguns aqui me xingaram. Hoje estão vendo o Hugo Souza se destacando no Corinthians. Por quê? Técnica e habilidade ele sempre teve. O que não teve foi a parte mental e psicológica no Flamengo. Algo que ele conseguiu evoluir, trabalhando fora das quatro linhas, obviamente, e pela experiência de vida. Isso é normal. Todo mundo evolui, todo mundo amadurece, ou pelo menos deveria. Eu, Vene Casagrande, com 34 anos, tenho uma cabeça totalmente diferente do Vene Casagrande com 20 anos. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Inclusive, se eu tivesse essa cabeça com 20 anos, hoje eu estaria milionário. A verdade é essa. Mas é a vida, faz parte do aprendizado. Então, eu acho que a diretoria foi bem, ainda manterá 40% desse atleta que, repito, está se valorizando. Vocês entenderam? Ficaram alguma dúvida entre o contrato do Flamengo com o Corinthians? Podem me questionar aí e eu vendo nos comentários, alguma dúvida muito relevante, eu abordo nos próximos vídeos. Para finalizar, só uma passada pelo Flamengo agora. De La Cruz, ontem, sexta-feira, na reapresentação do Flamengo, treinou no campo separado dos demais jogadores, fazendo atividades individuais com os fisioterapeutas. Dificilmente joga contra o Vasco. Está sendo preparado para o jogo de quinta-feira que vem contra o Peñarol pela Libertadores, o que eu acho certo. A boa notícia, Alexandre treinando normalmente, Ayrton Lucas suspenso, então a tendência é que o Alexandre faça sua estreia com a camisa do Flamengo como titular, inclusive, o que eu acho certo. Eu acho que não tem que esperar o melhor momento para a estreia ou o melhor momento para ser titular, não. É um bom jogo, Alexandre é um cara super experiente, não vai sentir a pressão, muito pelo contrário. Eu acho até que vai ajudar o Ayrton Lucas, que fez uma partida bem fraquinha na quinta-feira diante do Bahia. Para mim foi quem esteve abaixo dos demais jogadores. E agora o Alexandre, que eu acho que será titular, deve iniciar a partida contra o Vasco da Gama. Lembrando que esse jogo é domingo, 6h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido o contrato entre Flamengo e Corinthians por Hugo Souza. Se não entenderam, repito, podem comentar questionando aí que a gente aborda nos próximos vídeos. Tá bom, pessoal? Gostaram da camisa? Rapaziada, ficamos aí na notícia do Flamengo, informações exclusivas atualizadas com o Vene Casagrande. Para você ficar por dentro de tudo, não perder nada, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ative também o sininho de notificação. Um grande abraço, até o próximo vídeo.